Olá pessoal, eu sou Diana Saraiva, bem-vindos ao meu canal. Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje contar para vocês mais uma experiência que eu tive com Deus, que como Deus, Ele é maravilhoso nas nossas vidas e se você tiver fé, Deus Ele opera maravilhas, né? Eu quero contar a história da minha vida quando era criança, que eu era muito perturbada. Era muito perturbada e eu via espíritos desde muito pequena. Eu tinha 5, 6 anos quando eu comecei a ver espíritos, né? E eu lembro que uma vez eu corri para o meu pai chorando porque eu estava vendo um espírito que ele fazia cara feia para mim e dava risada. Ria assim, sabe, bem alto, fazia umas caras feias pra mim, e eu com uma criança de 6 para 7 anos, não entendia o que eu tava vendo. E eu corri pro meu pai e falei pra ele que eu tinha um bicho, é, tinha um bicho olhando pra mim, fazendo cara feia, fazendo umas caras pra mim feia e dava risada da minha cara. E eu corri pro meu pai, não foi porque eu tinha visto tanto ele, mas pela aparência, né? Os demônios, pela aparência dele, muito feio e fazendo muita careta pra mim. E eu vendo aquilo com o olho nu, né? Não era em visão, era olho nu, eu via eles. E desde pequena, muito perturbada, muitos espíritos apareciam pra mim e a minha vida. Aí eu falei pro meu pai que aquele espírito estava fazendo aquele. Aí meu pai falou assim pra mim, mas onde que tá? Cadê o menino que você tá vendo? Aí eu falava ali, meu pai olhava, não via nada, minha mãe olhava, não via nada. E só eu via. E meu pai falou que eu tinha que ir pra igreja, minha mãe tinha que levar eu pra igreja, porque eu tinha que me libertar daquilo. E depois eu cresci e sempre com essa perturbação. E com 12 anos eu me converti. Com 12 anos eu me converti e eu fui para a igreja, mas eu continuei perturbada, aceitei Jesus e eu continuei com aquela perturbação dentro de mim. Porque uma menina de 12 anos eu cria muito em Jesus Cristo, eu orava muito, eu buscava muito a Deus, mas minha vida era perturbada desde sempre, desde criança. E a palavra de Deus fala em Tiago 4:7, resistir, sujeitai pois a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E assim, a minha vida desde pequena foi resistir o diabo. E eu comecei a ouvir a voz dele no meu pensamento, falando para me tirar minha vida. E aí eu continuei, eu aceitei Jesus e minha fé é muito grande, eu ali buscando a Deus e aqueles espíritos sempre me perturbando, né? Sempre falando comigo para me tirar minha vida e eles falavam claramente para me tirar minha vida. Eu não era uma pessoa infeliz, eu estava ali sempre na presença de Deus orando, e quando vinha aqueles pensamentos, aquela voz, eu em espírito repreendia em nome de Jesus, clamava o sangue de Jesus para que Deus repreendesse aquele espírito, e eu sentia um alívio naquele momento. Mas eles vinham de novo e falavam no meu ouvido para me tirar minha vida, e o que eles queriam que eu fizesse era pegar uma faca e furar eu mesma, né? Tirar minha vida assim, desse jeito. E o diabo, ele, além de ele falar no teu ouvido, ele te dá aquela força, né? Não sei, uma força, tipo uma vontade de você fazer aquilo. E eu clamava sempre o sangue de Jesus naquela voz vinha, e mais era à noite. À noite era, eu clamava muito o sangue de Jesus, porque à noite me perturbavam demais essa voz no meu ouvido, falando. E eu falei para Jesus Cristo, Deus, eu creio em Ti,
eu aceitei o Senhor, eu amo a Ti e eu não aceito esse demônio me perturbando dia e de noite, esse espírito me perturbando. E eu quero a libertação. E eu clamava, eu chorava, eu buscava. E ninguém da minha casa sabia, minha mãe nunca soube disso. O meu pai, nunca contei para o meu pai. A minha prima que me levou para a igreja, que eu me converti, tá? Lá. E não falei, nunca falei para ela sobre esse assunto. Ela não sabe, ninguém da minha família sabe. Eu resolvi falar disso que eu passei, porque este canal é de experiências com Deus, para falar de Jesus Cristo, para falar que Deus é bom, né? Então esse canal que eu abri, que eu fiz, foi para falar das minhas experiências com Deus, que são várias, né? E aí eu sempre ali naquela perturbação. E uma vez a minha prima me chamou pra gente, tinha um congresso na igreja, perto assim da onde a gente morava, e ela me chamou pra ir lá. E eu falei, eu vou. Eu fazia campanha na igreja, eu orava nos cultos de manhã, eu buscava de madrugada e eu não sei porquê, né? Porque precisava eu estar nesse culto para Deus falar comigo, né? Ele falar comigo assim, eu escutar a voz dele falar comigo. E esse irmão, não conheço ele, não conhece a minha vida, eu tava lá orando, buscando a Deus, no final do culto ele falou, aquela jovem lá atrás, vem aqui, falou até a cor da roupa que eu tava, vem aqui. E eu fui lá na frente do altar e ele falou que Deus estava me libertando de uns espíritos que estavam debaixo da minha cama e que eles me perturbavam. E me perturbava e falava na minha cabeça, a voz deles na minha cabeça falando para mim tirar minha vida. E aí eu entendi por que eu ouvia a voz deles mais à noite, né? A perturbação era mais à noite, porque ele estava debaixo da minha cama e ele me perturbava ali de noite muito. Tinha dias que eu não dormia, né, com aquela perturbação na minha cabeça. E eu resisti o diabo, eu resistia. Toda vez que vinha aquela voz, eu clamava o sangue de Jesus Cristo, porque só o sangue de Jesus Cristo para tirar aquela voz da minha mente naquela hora e aquela coisa assim, né, de querer fazer isso. E depois, aí eu falei, ele falou, você crê que Deus está te libertando hoje? Aí orou por mim, orou na minha cabeça, eu falei, eu creio que Jesus está me libertando hoje. Chorei muito, né, porque desde criança muito perturbada. E aí ele orou por mim e a partir daquele dia eu dormi a noite toda, não escutei mais voz na minha mente, mandando me suicidar. A partir daquele dia eu nunca mais ouvi a voz de espíritos na minha cabeça, nunca mais ouvi nada, né? E aí dormia sossegada e só transbordava o amor de Jesus Cristo na minha vida, que eu tinha certeza que eu estava no caminho certo, porque Jesus Cristo sempre falava no meu coração. E aí, quem habitou em mim, quem habitou, a voz que habitou nos meus ouvidos, falando comigo, era a voz do Espírito Santo, agora que o diabo ele saiu, né? Os espíritos imundos saíram da minha mente, pararam de me perturbar, depois que o Espírito Santo usou aquele irmão para falar comigo. E graças a Deus por isso. E se tem alguém aqui nesse vídeo que está passando pelo mesmo processo que eu passei, eu aconselho você, quando vem essas vozes, clama o sangue de Jesus Cristo, procure uma igreja, procure um pastor, converse com o pastor, peça oração, ore você mesmo em espírito, expulsando, porque clamando o sangue de Jesus Cristo, ele sai, né? E eu agradeço a Deus muito por essa libertação, porque só quem passa por isso sabe como é difícil você escutar aquelas vozes e te dando força para você fazer aquilo, e você não sabe por que você vai, você não, sua vida é boa, sua vida é maravilhosa, mas você escuta aquilo e você tem aquela vontade de fazer aquilo, embora você não esteja uma vida ruim nem nada, mas você escuta, porque o diabo ele é assim, ele tenta tirar a vida da pessoa de várias maneiras, né? E
comigo era desse jeito nas vozes, né, que eles me incentivavam a fazer isso. E graças a Deus, Deus me libertou, e Deus liberta você também se você crê. Deus liberta você também. E eles não têm força contra aquele que clama o sangue de Jesus Cristo. Ele não tem poder contra aquele que clama o sangue de Jesus Cristo, que é fiel. Hoje, graças a Deus, eu só ouço a voz do Espírito Santo. Graças a Deus, o Espírito Santo fala muito comigo, no meu coração, na minha mente, a voz dele claramente. E eu dou graças a Deus por isso. E esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha, através desse vídeo, edificado algumas pessoas, que Deus possa ter falado com você, que Deus possa ter edificado a tua vida através desse vídeo, dessa experiência que eu tive da minha vida perturbada, mas que Deus me libertou e me deu a vitória. Amém? E se você chegou até o final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, que vai me ajudar muito, né, na divulgação desse canal, para mais pessoas verem, né, as experiências que eu tenho com Deus, e que seja alcançada mais pessoas, para que as pessoas, aquelas pessoas que estejam passando por isso, vejam, né, que Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva e leva para o céu. Amém? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje contar para vocês mais uma experiência que eu tive com Deus. Que como Deus, Ele é maravilhoso nas nossas vidas, e se você tiver fé, Deus, Ele opera maravilhas, né? Eu quero contar a história da minha vida quando era criança, que eu era muito perturbada. E eu via espíritos desde muito pequena. Eu tinha 5, 6 anos quando eu comecei a ver espíritos, né? E eu lembro que uma vez eu corri para o meu pai chorando, porque eu estava vendo um espírito que ele fazia cara feia para mim e dava risada. Ria assim, sabe, bem alto, fazia umas caras feias para mim, e eu, uma criança de 6 para 7 anos, não entendia o que eu estava vendo. E eu corri pro meu pai e falei para ele que eu tinha um bicho, olhando para mim, fazendo cara feia, fazendo umas caras para mim feia, e dava risada da minha cara. E eu corri pro meu pai, não foi porque eu tinha visto tanto ele, mas pela aparência, né? Os demônios, pela aparência dele, muito feio e fazendo muita careta pra mim. E eu vendo aquilo com o olho nu, né? Não era em visão, era olho nu, eu via eles. E desde pequena, muito perturbada, muitos espíritos apareciam pra mim, e a minha vida. Aí eu falei pro meu pai que aquele espírito estava fazendo aquele. Aí meu pai falou assim pra mim: mas onde que tá? Cadê o menino que você tá vendo? Aí eu falava: ali. Meu pai olhava, não via nada. Minha mãe olhava, não via nada. E só eu via. E meu pai falou que eu tinha que ir pra igreja, minha mãe tinha que levar eu pra igreja, porque eu tinha que me libertar daquilo. E depois eu cresci, e sempre com essa perturbação, e com 12 anos eu me converti. E eu fui para a igreja, mas eu continuei perturbada, aceitei Jesus, e eu continuei com aquela perturbação dentro de mim, porque uma menina de 12 anos, eu cria muito em Jesus Cristo, eu orava muito, eu buscava muito a Deus, mas minha vida era perturbada desde sempre, desde criança. E a palavra de Deus fala em Tiago 4:7,
Resistir, sujeitar, pois a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E assim, a minha vida desde pequena foi resistir o diabo. E eu comecei a ouvir a voz dele no meu pensamento, falando para me tirar minha vida. E aí eu continuei, eu me aceitei Jesus e minha fé é muito grande, eu ali buscando a Deus e aqueles espíritos sempre me perturbando, né? Sempre falando comigo para me tirar minha vida e eles falavam claramente para me tirar minha vida. Eu não era uma pessoa infeliz, eu estava ali sempre na presença de Deus orando e quando vinha aqueles pensamentos, aquela voz, eu em espírito repreendia em nome de Jesus, clamava o sangue de Jesus para que Deus repreendesse aquele espírito e eu sentia um alívio naquele momento. Mas eles vinham de novo e falavam no meu ouvido para me tirar minha vida. E o que eles queriam que eu fizesse era pegar uma faca e furar eu mesma, né? Tirar minha vida assim, desse jeito. E o diabo, ele, além de ele falar no teu ouvido, ele te dá aquela força, né? Não sei, uma força, tipo uma vontade de você fazer aquilo. E eu clamava sempre o sangue de Jesus quando aquela voz vinha, mas era à noite. À noite eu clamava muito o sangue de Jesus porque à noite me perturbavam demais essa voz no meu ouvido, falando. E eu falei para Jesus Cristo, Deus, eu creio em Ti, eu aceitei o Senhor, eu amo a Ti e eu não aceito esse demônio me perturbando de dia e de noite, esse espírito me perturbando. E eu quero a libertação. E eu clamava, eu chorava, eu buscava e ninguém da minha casa sabia, minha mãe nunca soube disso. O meu pai, nunca contei para o meu pai. A minha prima que me levou para a igreja, que eu me converti, tá lá, e nunca falei para ela sobre esse assunto. Ela não sabe, ninguém da minha família sabe. Eu resolvi falar disso que eu passei porque este canal é de experiências com Deus, para falar de Jesus Cristo, para falar que Deus é bom, né? Então esse canal que eu abri, que eu fiz, foi para falar das minhas experiências com Deus, que são várias, né? E aí eu sempre ali naquela perturbação. E uma vez a minha prima me chamou pra gente, tinha um congresso na igreja, perto assim da onde a gente morava, e ela me chamou pra ir lá. E eu falei, eu vou. Eu fazia campanha na igreja, eu orava nos cultos de manhã, eu buscava de madrugada e eu não sei porquê, né? Porque precisava eu estar nesse culto para Deus falar comigo, né? Ele falar comigo assim, eu escutava a voz dele falar comigo. E esse irmão, não conheço ele, não conhece a minha vida, eu tava lá orando, buscando a Deus, no final do culto ele falou, aquela jovem lá atrás, vem aqui, falou até a cor da roupa que eu tava, vem aqui. E eu fui lá na frente do altar e ele falou que Deus estava me libertando de uns espíritos que estavam debaixo da minha cama e que eles me perturbavam. E falava na minha cabeça, a voz deles na minha cabeça falando para mim tirar minha vida. E aí eu entendi por que eu ouvia a voz deles mais à noite, né? A perturbação era mais à noite, porque ele estava debaixo da minha cama e ele me perturbava ali de noite muito. Tinha dias que eu não dormia, né, com aquela perturbação na minha cabeça. E eu resisti o diabo, eu resistia. Toda vez que vinha aquela voz, eu clamava o sangue de Jesus Cristo, porque só o sangue de Jesus Cristo para tirar aquela voz da minha mente naquela hora e aquela coisa assim, né, de querer fazer isso. E depois, aí eu falei, ele falou, você crê que Deus está te libertando hoje? Aí orou por mim, orou na minha cabeça, eu falei, eu creio que Jesus está me libertando hoje. Chorei muito, né, porque desde criança muito perturbada. E aí ele orou por mim e a partir daquele dia eu dormi a noite toda, não escutei mais voz na minha mente mandando me suicidar. A partir daquele dia eu nunca mais ouvi a voz de espíritos na minha cabeça.
nunca mais ouvi nada, né? E aí dormia sossegada e só transbordava o amor de Jesus Cristo na minha vida, que eu tinha certeza que eu estava no caminho certo, porque Jesus Cristo sempre falava no meu coração. E aí, quem habitou em mim, quem habitou, a voz que habitou nos meus ouvidos, falando comigo, era a voz do Espírito Santo, agora que o diabo ele saiu, né? Os espíritos imundos saíram da minha mente, pararam de me perturbar, depois que o Espírito Santo usou aquele irmão para falar comigo. E graças a Deus por isso. E se tem alguém aqui nesse vídeo que está passando pelo mesmo processo que eu passei, eu aconselho você, quando vem essas vozes, clama o sangue de Jesus Cristo, procure uma igreja, procure um pastor, converse com o pastor, peça oração, ore você mesmo em espírito, expulsando, porque clamando o sangue de Jesus Cristo, ele sai, né? E eu agradeço a Deus muito por essa libertação, porque só quem passa por isso sabe como é difícil você escutar aquelas vozes e te dando força para você fazer aquilo, e você não sabe por que você vai, você não, sua vida é boa, sua vida é maravilhosa, mas você escuta aquilo e você tem aquela vontade de fazer aquilo, embora você não esteja uma vida ruim nem nada, mas você escuta, porque o diabo ele é assim, ele tenta tirar a vida da pessoa de várias maneiras, né? E comigo era desse jeito, nas vozes, né? Que eles me incentivavam a fazer isso. E graças a Deus, Deus me libertou, e Deus liberta você também, se você crer, Deus liberta você também. E eles não têm força contra aquele que clama o sangue de Jesus Cristo. Ele não tem poder contra aquele que clama o sangue de Jesus Cristo, que é fiel. Hoje, graças a Deus, eu só ouço a voz do Espírito Santo. Graças a Deus, o Espírito Santo fala muito comigo, no meu coração, na minha mente, a voz dele claramente. E eu dou graças a Deus por isso. E esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha, através desse vídeo, edificado algumas pessoas, que Deus possa ter falado com você, que Deus possa ter edificado a tua vida através desse vídeo, dessa experiência que eu tive da minha vida perturbada, mas que Deus me libertou e me deu a vitória. Amém? E se você chegou até o final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, que vai me ajudar muito, né, na divulgação desse canal, para mais pessoas verem, né, as experiências que eu tenho com Deus, e que seja alcançada mais pessoas, para que as pessoas, aquelas pessoas que estejam passando por isso, vejam, né, que Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva e leva para o céu. Amém? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.